você tem de dor agora? E a gente vai ver que ao longo desse encontro você vai ter recursos para diminuir essa dor, para liberar esses analgésicos naturais, tá? E quem tem insônia também vai entender como que pode, né, diminuir a dor, aliviando, dormindo melhor, e como que vai dormir melhor, aliviando a dor. E aí, para isso, eu já vou te convidar para uma prática agora. Então, a gente vai fechar os nossos olhos, guarda essa nota da sua avaliação inicial, guarda essa avaliação e a gente vai fazer agora uma prática de movimentos. O que acontece com a nossa dor, né? Com uma dor crônica? Eu falo, nossa, não é para ficar naquela coisa, ai, a minha dor, eu tô apegada. Mas a gente vive, quem convive com dor, sabe o quanto é difícil e o quanto muitos profissionais de saúde não acolhem a pessoa, né? Eu já recebi muito disso, Kelly, às vezes é tão bom te ouvir porque eu me sinto acolhida. Existe um processo de vitimização que atrapalha muito a nossa melhora. Isso é verdade e a gente pode trabalhar isso. Mas existe também uma coisa que é importante, que é você ser legitimado na dor que você está sentindo. E eu sei que quem tem dor tem pressa e a pessoa sofre essa dor também de não ser acolhido, né? Então são muitos profissionais de saúde, a pessoa só reclama, ela não quer melhorar. Só que existe um mecanismo lá no seu cérebro funcionando, reproduzindo aquela dor o tempo todo, reproduzindo aquela dor. Então, a gente precisa e tem, essa é a boa notícia, você tem alternativas e caminhos que você pode liberar analgésicos naturais. Então, a gente vê uma dependência de medicamentos, né? Uma dependência que faz o seu organismo não produzir substâncias naturais que ele já produz. Então, é muito importante a gente começar a aprender sobre isso, gente. É libertador. É você deixar de ficar na mão dos profissionais sem saber o que fazer, mas também se apropriar de si. Então eu digo, aqui tem uma aliança, né? Então o que eu venho trazer para você é tentar te mostrar esse caminho natural, onde você pode aliviar dores, onde você pode liberar analgésicos naturais, você pode dormir melhor, sem cirurgia, sem o uso prolongado desses medicamentos. Então a gente precisa desativar esse mapa da dor que está funcionando lá no seu cérebro. Existe esse circuitozinho, esse mapa, né? Então a gente vai agora fazer movimentos que vão te ajudar a mostrar para o seu cérebro um outro caminho que não só o da dor. Vamos experimentar? Eu falei há pouco, né, que mais de 40% dos brasileiros, segundo a Organização Mundial de Saúde, tem algum distúrbio do sono. E existe uma conexão direta entre a gente dormir mal e a gente ter dor. Então a gente está aqui trabalhando um pouco sobre isso. Eu vou depois falar para você sobre a melatonina, que é o nosso hormônio da dor, né? E você também vai aprender como você pode liberar esse hormônio, como que você pode produzir mais analgésico natural. E agora, na prática, a gente vai experimentar um movimento. E esse movimento, ele vai te ajudar muito a você transformar um circuito de dor que está aí ativo no seu cérebro num circuito de alívio, tá bom? Então, como que a gente faz isso? Fazendo movimentos que o seu corpo não codifica muito. A gente fez um movimento dos olhos, nós vamos repetir um pouquinho e vamos incluir os movimentos do corpo, tá? Os nossos olhos, eu falo, são janelas da alma também, nos ajudam muito a ensinar o nosso corpo que está na hora de diminuir a atividade para a gente poder dormir melhor. Então a gente vai fechar os olhos, vamos fechar os olhos e fazer mais um pouco do movimento dos olhos para diminuir o excesso de atividade de dor. A gente vai mover os olhos para a direita e para a esquerda. Direita, esquerda. Deixa o seu maxilar solto, a respiração livre e vai observando o efeito desse movimento no seu corpo. Se você já experimentou, observa
como vai ficando a cada vez que você experimenta mover os seus olhos com a cabeça parada? A gente está fazendo algo que é muito não habitual para o nosso corpo. O nosso corpo ele é acostumado aos olhos se moverem junto com a cabeça. E agora você está experimentando mover os olhos sem mover a sua cabeça. Então, para a direita e para a esquerda. Pode parar, faz uma pausa. Observa na pausa se tem a necessidade de uma respiração mais profunda. E aí você vai fechar os seus olhos novamente e você vai mover os olhos para cima e para baixo. E observa como é fazer isso. Num primeiro momento você pode se perguntar, Kelly, o que o movimento dos olhos tem a ver com a minha insônia ou com a minha dor? E já já a gente vai perceber os efeitos no corpo de mover os olhos separado da cabeça, do movimento da cabeça, para cima e para baixo. E aí pode parar. Abre os seus olhos, eu já vou te convidar a olhar um pouquinho ao redor e percebe como é que você enxerga as cores que estão ao seu redor. Muitas vezes, a gente só de fazer isso, a gente já observa uma nitidez nas cores que estão nos cercando, já muda um pouco a configuração do ambiente que a gente está. E isso acontece porque os nossos olhos, eles informam o tempo todo a atividade que a gente vai fazer. Se você vai subir uma escada, primeiro você enxerga a escada e o cérebro já diz, opa, precisa levantar uma perna. Então você vai subir o degrau da escada. Então os nossos olhos, eles estão em alerta o tempo todo. Quando a gente faz movimento suave, separado da cabeça, isso traz lá nas conexões do cérebro uma baixa de ativação. Você diminui a ativação. Então seu sistema nervoso ele já começa a se acalmar. E muitas vezes só isso já ajuda você a aliviar dores. E agora eu vou trazer um desafio. A gente vai fazer um movimento que é mais desafiador porque a cabeça vai se mover para um lado e os olhos vão para o outro lado. Vamos experimentar e dar um tempinho. Nessa prática pode ser que seja melhor com os olhos abertos. Você pode experimentar do jeito que for melhor para você. Se você se sentir mais confortável com os olhos fechados, está tudo bem, tá? Então, como a gente vai fazer, ó? Os olhos vão para um lado e a cabeça vai para o outro. Os olhos vão para um lado e a cabeça vai para o outro. E aí você vai alternando. Esse tipo de movimento faz o seu sistema nervoso falar, opa, o que é isso? Eu não conheço isso. O que está acontecendo ali? Como que é isso, gente? Para onde que eu vou? O corpo vai para lá ou o corpo vai para cá? Porque, como eu falei, no nosso mapa habitual, a cabeça sempre se move junto com os olhos. Então, a gente está trazendo aqui, ó, um analgésico natural só de deixar o corpo curioso, o cérebro está lá. O que está acontecendo? Nessa hora, ele não consegue ficar só interpretando uma dor crônica. Ele fica curioso do que está acontecendo ali. Então, esse tipo de movimento ajuda muito no alívio de dor e na redução de ativação do seu sistema nervoso, certo? E aí a gente vai fazer uma pausa de olhos fechados. Fecha os seus olhos, observa como vai ficando o seu corpo. Fecha os olhos, observa o movimento da sua respiração e qual o efeito desses movimentos nos apoios do seu corpo. Eu vou te convidar a abrir os olhos devagarzinho, olhar novamente ao seu redor, perceber como vai ficando a nitidez e as cores do que está próximo de você.
E aí a gente vai fazer um movimento também que é bem não habitual, tá? Então você vai colocar as suas mãos assim na bochecha e a gente vai primeiro fazer um movimento de olhar para cima e olhar para baixo. Quando você faz isso, por mais que esse seja um movimento habitual, o seu cérebro tá, por que tá com a mão aqui? O que tá fazendo essa mão ali? Então você vai olhar para cima e olhar para baixo. E aqui eu vou te convidar a incluir sua coluna. Quando você olhar para cima, arrebita o bumbum. Quando você olhar para baixo, como se fosse olhar para o umbigo, deixa a coluna redondinha, tá? Não tenha medo de fazer uma curvaturazinha na sua coluna. Você olha para cima, arrebita o bumbum. Você olha para baixo, arredonda. E vai alternando esse movimento e observa o que seus olhos estão fazendo agora. Para cima e para baixo, para cima e para baixo. Inclui a coluna redonda aqui, deixa fazer um C na sua coluna. E aqui quando for para cima, repita o bumbum e olha para o teto. E você pode fazer esse movimento, uma coisa que é muito importante, é fazer dentro do seu limite. A gente não quer mandar uma informação de dor agora para o seu cérebro. Então, se aqui dói, você vai parar antes daquele pontinho. Ó. O movimento ele pode ser bem pequenininho, para frente, para trás, para frente, para trás. Maxilar solto, respiração livre. E aí você vai parar, faz uma pausa. Encosta o seu corpo, vê como vão ficando os apoios, como você sente os apoios do seu corpo. Fecha os seus olhos. O tempo da pausa é um tempo que o nosso corpo está processando o que está acontecendo. Então, é muito importante fazer a pausa depois do movimento. Perceber como o corpo fica. É nessa hora que você está mostrando para o seu corpo, para o cérebro, que você não tem só dor ali. Você também consegue reproduzir movimentos suaves, prazerosos. Então, traz a sua atenção para isso. Aonde agora tem conforto no seu corpo? Em qual local você está sentindo uma leveza ou você está sentindo mais apoio?